Ô Panzi, havia muita cobrança em cima do Atlético por alguns aspectos. A cobrança coletiva por mais organização, por uma estratégia melhor. A cobrança individual pela volta do rendimento, né? Porque o elenco do Galo, ele tem figuras importantes e com certa relevância no cenário nacional, né? Convenhamos. Não é um elenco barato, não é um time qualquer, não é uma equipe simples de se montar. Tem defeitos, são defeitos evidentes, inclusive. Tanto que está aí buscando no mercado agora algumas várias peças. Mas a cobrança de um melhor coletivo, a cobrança de uma evolução individual, a cobrança de mobilização, de empenho, de competição, as respostas nesses últimos dias vieram, Edu. O Galo hoje dá um recado muito importante no Maracanã, vencendo o Flamengo por 1-0 e dá uma confiança em especial para esse segundo semestre, que tem muita coisa pela frente, inclusive nessa Copa do Brasil, Edu. Cirilo, nas últimas semanas, as respostas às cobranças, elas foram vindo, né? Desde quem manda no clube, de que prometeram que pagariam tudo que estava atrasado e cumpriram, né? E pagaram, tá tudo certo. Desde as cobranças ao treinador, que estava devendo mais, o time taticamente não vinha funcionando, um Atlético muito preso atrás, com dificuldade de sair jogando, e o treinador deu a resposta, né? Com 2 Atléticos diferentes em menos de uma semana no Rio de Janeiro contra o Flamengo. A cobrança para cima do elenco, para atletas, né, que estavam devendo, jogadores de qualidade. Esse time precisava entregar mais, competir mais, mostrar mais qualidade. E a resposta veio. Em 3 jogos, o Atlético perdeu do Bucaramanga, mas não fez um segundo tempo ruim. O Atlético produziu contra o Bucaramanga para vencer, mas parou num goleiro e no que é o futebol, né? No mata-mata, numa bola parada. E a males que vem para bem, né? A classificação do Atlético na Sul-Americana, ter sido nos pênaltis da maneira que foi, fez bem. Fez bem ao torcedor, fez bem ao elenco, fez bem à comissão técnica, fez bem à diretoria. Porque, às vezes, o sofrimento ele te traz algo mais. E esse algo mais apareceu no Atlético. E aí os jogos seguintes, contra Flamengo, puxa vida, né? Quando você classifica na Sul-Americana, você vai pegar um Flamengo no Rio de Janeiro. O que vai ser? Aí o Atlético vai no final de semana, o Cuca monta um time diferente, surpreende taticamente com mudanças e esse time entrega em termos de desempenho. Mas o resultado não vem. Mas há o reconhecimento veio. O torcedor reconheceu, a imprensa reconheceu que a mudança surtiu efeito em termos de desempenho, de competitividade, apesar da derrota. Mas caramba, é o Flamengo de novo na Copa do Brasil, né? Flamengo cheio de reforço, jogador do Atlético de Madrid, Copa do Brasil, Maracanã com mais de 60 mil pessoas. O que será que o Cuca vai aprontar? O Cuca mexeu de novo. O Cuca mudou o time taticamente outra vez. Se lá no final de semana os pontas marcaram os volantes, se o Atlético defendeu às vezes com linha de 5, hoje os pontas marcaram os laterais. Os volantes, meias, marcaram os volantes. O Atlético defendeu com linha de 4, Scarpa foi lateral, a saída foi de 3. Então foi um Atlético diferente de novo, para surpreender o Felipe Luiz. E surpreendeu. Agora, você vai jogar no Maracanã contra o Flamengo e não vai sofrer? Isso não existe. E o Atlético sofreu. O Flamengo foi para um abafa. Tal do Samuel Lino, hein? Vai dar certo no futebol brasileiro. Embaçado. Como entrou bem pelo lado esquerdo do Flamengo. E o Cuca teve que reforçar o seu lado direito. Aliás, o Felipe Luiz tocou todo o seu lado esquerdo. Colocou Ayrton Lucas, o Wallace Ian, Samuel Lino. O Cuca perdeu o Saravia por contusão. O menino virou lateral. O Lianco virou lateral em determinado momento. Não tem lá esse cacuete. Tomou um come do Samuel Lino em determinado momento. Mas o Atlético foi sofrendo. O Cuca teve que mexer, teve que renovar. O Atlético se desdobrou, competiu muito. Então, Cirilo, as respostas foram sendo dadas. Num primeiro momento, com uma derrota e uma classificação nos pênaltis. Aliás, antes, né, no vestiário do treino, a resposta foi dada pela diretoria, pela gestão. Tivemos dificuldade, mas estamos aqui para dar a cara a tapa. Estamos aqui para acertar tudo o que estamos devendo nesse momento. E cumpriram. Aí a resposta veio depois no jogo, apesar da derrota, a classificação nos pênaltis, que eu repito, há males que vem para o bem. Depois veio, em termos de
entrega do treinador, que é muito bom e estava devendo, desempenho, mas o resultado não aconteceu. E hoje, na Copa do Brasil, ela veio com outra entrega do treinador, com outra mudança tática, outra disciplina, entrega, muita espírito de Copa, né, do Atlético, porque a Copa você tem que competir. A Copa você não precisa, não basta jogar bem, você tem que vencer. E o Atlético fez, né? O Atlético jogou bem e venceu. Aproveitou quem soube tirar aquilo, o máximo das poucas chances criadas. E o Atlético conseguiu numa roubada de bola, né? Num lance improvável de erro de saída de bola do Flamengo, mas que tem mérito do Atlético, de Rony, de Gabriel Menino, de Coelho. O Atlético fez 1-0 e sofreu. Ou se sofreu na reta final. Porque o time do Flamengo é bom pra caramba. O elenco do Flamengo é bom pra caramba. E o Atlético levou até o final, conseguiu esse 1-0. Importantíssimo, né, Cirilo? Tá tudo em aberto. Não pensem que o Atlético vem para Belo Horizonte com uma vantagem de 1-0 e que já está classificado. Porque o cenário é muito parecido. O Flamengo vir aqui e vencer não é nenhum absurdo. Mas o Atlético vai entrar em campo na próxima semana com a vantagem. É o Flamengo quem vai ter que vencer o jogo. E esse Atlético está mostrando algo que a gente vinha cobrando e que não vinha enxergando, né? Um Atlético com alto nível de concentração, um Atlético muito competitivo e agora com mais qualidade de elenco. Quando o Cuca perde um volante por cansaço, o Alexander entra. Agora você tem o Fausto ganhando e recuperando a confiança do treinador, né? Então a coisa vinha acontecendo. Um Dudu que pode jogar a Copa do Brasil, que pode ser peça importante aqui. O Coelho, o melhor jogador do time na temporada, recuperado, cada vez melhor fisicamente. Que bom para o Atlético, que bom para o torcedor do Atlético, que todos no clube deram a resposta no momento certo. E posso lembrar mais uma? O Atlético está em todas as competições. O Atlético está classificado na Copa Sul-Americana, vai jogar contra o Godoy Cruz uma fase de oitavas de final. O Atlético traz para Belo Horizonte a vantagem de uma vitória no Maracanã contra o Flamengo na Copa do Brasil. E o Atlético está no Campeonato Brasileiro na briga, com 2 jogos a menos contra o pior time da competição, contra o Fortaleza. E está vivo na competição. Que fique a lição do ano passado. Você está em outras 2 competições? Legal. Não abandone o Campeonato Brasileiro. E que bom que a torcida não abandonou o time, não abandonou o clube. E você não tenha dúvida. No meio da próxima semana, a Arena MRV vai virar um caldeirão. E eu espero que vire um caldeirão já no final de semana. Porque o Atlético precisa vencer o Bragantino. É fundamental somar 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Então todas as cobranças, muitas delas justas, algumas acima e fora do tom, ok. Mas todas as cobranças, elas foram feitas e dentro do clube as respostas foram dadas até aqui. Galo não ganhou nada, não venceu nada, mas deu resposta. E era isso que o torcedor esperava. A arquibancada, eu costumo dizer que a arquibancada é um reflexo do campo. O torcedor confia se o campo, se a instituição der a ele motivos para confiar. E digamos que os últimos dias têm dado ao torcedor motivos para que ele também responda na arquibancada, né? Porque, mas o torcedor não tá indo, mas o sócio-torcedor isso, mas a arquibancada tá vazia, mas não esgotou o ingresso. Eu não vou cobrar o torcedor, eu não cobraria o torcedor do Atlético de torcer para aquele time de 10 dias atrás. De estar ali na arquibancada, de estar consumindo, de estar incondicionalmente, porque a gente sabe que os tempos mudaram. Mas as respostas foram dadas e tenho certeza que domingo e quarta-feira o torcedor vai estar presente.